A frota de ônibus de Ribeirão deve voltar a operar com capacidade total. A Câmara suspendeu um artigo do decreto municipal que determinava a redução de linhas e horários do transporte coletivo. Não foram poucas as denúncias de que a restrição dos serviços causou atrasos e superlotações. Está suspenso os efeitos do artigo 10 do Decreto Municipal de Calamidade Pública, publicado em 23 de março, que autorizava a Transerp a readequar as linhas e horários de circulação do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Os vereadores foram unânimes em derrubar a medida para que a quantidade de ônibus em circulação voltasse à normalidade, como era antes do início da pandemia. A suspensão, segundo esse advogado, tem efeito imediato a partir da publicação em Diário Oficial, prevista para esta quarta-feira. No mundo jurídico, nós chamamos de efeito repristinatório. A partir de hoje, 100% da frota deve estar na rua e a população deve fiscalizar se realmente, deve filmar, deve denunciar. E mais, vou dar uma dica para os senhores vereadores, para eles não serem ludibriados pela prefeitura e pelo consórcio urbano. Exijam, depois de 3, 4 dias, que um engenheiro da Transerp, o advogado da Transerp e o superintendente assinem um laudo demonstrando que 100% da frota está na rua. Se essas 3 pessoas, esses 3 funcionários públicos, assinarem e assinar sob pena de crime de falsidade ideológica, se assinarem, é porque está tudo ok. Cabe ao prefeito acatar ou não a decisão. Do contrário, há a possibilidade da discussão ser judicializada. O advogado ainda ressalta que o chefe do executivo e o superintendente da Transerp podem ser responsabilizados por danos causados à população. Se eles não cumprirem a decisão da Câmara, que é uma decisão soberana e está em conformidade com os artigos 2º e 3º da Constituição Federal, que é a independência entre os poderes, pode todo mundo responder por improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429, que principalmente lesão a princípios administrativos. O transporte público passou a operar com a frota reduzida em 40% na tentativa de frear o avanço do novo coronavírus. Dos 343 ônibus, somente 217 estavam em circulação. A intenção do executivo era reduzir o fluxo de pessoas pela cidade, mas a redução da frota causou aglomerações. Temos acompanhado veículos superlotados, usuários em pé, um do lado do outro e muita indignação. Mas na hora que eu vou embora, tem dia que está lotado. Tem que pôr assim, voltar ao normal os ônibus. Né? Porque já voltou ao normal quase o comércio, porque o povo não está respeitando, está vindo cheio. Quem entra no ônibus pode sair com Covid, porque está imundo. Muito sujo tá os ônibus. Gente, não pode. Que é isso? Que respeito com a população de Ribeirão Preto. Acho que uma higiene, uma água e um cloro, alguma coisa para o ônibus não custa muito, não. O horário também está muito espaçado. É de 40 em 40 minutos. Se você perder, você tem que ficar 40 minutos lá, esperando. Tá difícil, a gente tem um horário certinho para pegar e ele atrasa. Por exemplo, eu tô totalmente atrasada, que eu preciso ir no médico. Agora eu tô esperando e não chegou até agora. O quadro de funcionamento das linhas passou a ser o mesmo adotado aos domingos. Nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, encontramos também usuários descontentes, como Dona Emília e Regina. Mãe e filha precisaram utilizar o transporte para ir ao hospital e estão há mais de 1 hora esperando o coletivo no retorno para casa. Está demorando demais. Ai, faz tempo que nós estamos aqui esperando. Nós estamos até se queimando aqui no sol, porque a gente está com sede. Nós estamos desde cedo lá no hospital, nós estamos com fome. E aí não tem, o ônibus não passa. Olha, está demorando demais, não tem condições. Faz mais de meia hora que a gente está aqui, olha, com fome, né? Porque nós saímos de casa bem cedinho para vir no retorno. E até agora não passa nem Amália, nem Oreste, nem Dutra. Nenhum, até agora. A quantidade de ônibus em circulação também é alvo de uma disputa judicial. O Ministério Público entrou com uma ação para que houvesse aumento da frota. Em primeira instância, a decisão foi favorável, mas em recurso da Prefeitura no TJ, a determinação foi derrubada por meio de liminar. É unanimidade entre todos os especialistas de que é necessária a manutenção do distanciamento social das pessoas que precisem
estar nas ruas. E a Prefeitura, não sei se não está considerando isso ou se tem uma visão diferente daquela que nós temos, que essa aglomeração, ela oferece um grande risco para os usuários do transporte coletivo. E fora isso, a Transerp é o órgão encarregado da fiscalização desse serviço, de forma que também a Transerp deve ter responsabilidade se de fato essas aglomerações estão ocorrendo conforme tem sido noticiado pela imprensa. Ximena Osório para o Jornal da Clube. No processo, que ainda está em tramitação, a Prefeitura disse que a Transerp tem cobrado o consórcio o cumprimento de medidas concretas de combate à Covid-19. Em nota, o Prourbano informou que opera com 63% da frota, mas tem transportado somente 35% dos passageiros. Disse ainda que o poder público não pode imputar os prejuízos a uma empresa particular, mesmo sendo concessionária de serviços públicos. Qualquer lei tem que obrigatoriamente indicar fonte de custeio.